Programa Café Cultural. Oferecimento Mansão da Ilha, seu evento num lugar paradisíaco. Segurança à porta, ambientes climatizados, espaços amplos e elegantes para até 300 convidados. Mobiliário clássico ou contemporâneo, tudo com um visual de tirar o fôlego. Mansão da Ilha, celebrando histórias felizes. Um lugar perfeito para celebrar histórias felizes. Mansão da Ilha. Bom, amigos, estamos de volta com vocês para o Café Cultural, esse programa que traz a vocês todos os finais de semana e durante a semana em reprises o melhor da vida cultural da nossa região. Temos dezenas de assuntos, é uma coisa muito palpitante a gente poder falar da cultura da região e eu me sinto muito honrado de poder partilhar com Cláudio Martins esse momento tão importante para a nossa região e tão especial para que as pessoas possam estar nos assistindo e vendo o que acontece no panorama cultural da região. E muita coisa boa tem acontecido. Verdade. E nesta edição nós gostaríamos de trazer o Vamos Falar de São Vicente? Ah, olha, fabuloso, brilhante, espetacular. Thaís Matarazzo, através da editora Matarazzo, reuniu um grupo de escritores, contistas, cronistas, poetas, para publicarem a sua arte e ao mesmo tempo que houve uma pesquisa histórica, naturalmente feita pela nossa confraria, passando um pouquinho de São Vicente. Seria interessante mostrar o livro está à disposição nas melhores livrarias, né? Vamos Falar de São Vicente. É muito interessante porque São Vicente é uma cidade extremamente rica em termos de história, Cláudio. Talvez seja a cidade mais rica em termos de história da nossa região. Não menosprezando as demais, que tem a mesma importância, mas desde que a capitania de São Vicente, que abarcava todas as cidades, existe muita coisa enriquecedora aqui, muitas atrações, muita coisa bonita e gostosa de se ver, de se presenciar, de se vivenciar, né? E a ideia de trazer os cronistas e escritores aqui da região, né, para trazer as suas crônicas, para completar esse livro, junto com algumas observações da própria Thaís, tornou o conteúdo muito interessante, né? E vibrante. Nós tivemos inclusive a oportunidade de conversar com a Thaís um pouco para entender melhor do projeto, né? E até das impressões dela própria, porque ela, inclusive, ela comentou que não conhecia a cidade suficientemente, né? E a partir do livro, da ideia do livro, do conteúdo, ela começa a explorar a nossa São Vicente, a nossa São Vicente histórica. E ela né? fica absolutamente encantada, e isso é muito legal, não, E Paulo? vocês sabem que tem uma coisa muito engraçada, muito curiosa e muito pitoresca. Existe uma teoria que diz que o Tratado de Tordesilhas, esse famoso tratado que separou o Brasil, dividiu a América, né, na metade, entre Portugal e Espanha, não foi feito na orelhada, como dizem as pessoas, né? Certamente alguém deve ter vindo aqui para observar essa terra antes mesmo do seu descobrimento dito oficial. A gente também não pode ser tão inocente e imaturo de imaginar que Portugal e Espanha dividiram o nada, né? Mas em 1502, a isso com certeza, esteve aqui Américo Vespúcio. Alguns têm dúvida com relação a Francisco de Almeida, se era ele ou Gaspar de Lemos que acabou vindo junto, mas na verdade foi em 22 de janeiro de 1502 que esta ilha foi nominada como Ilha de São Vicente. Nós agora estamos na Ilha Porchá, né? Mas a Ilha Porchá está intimamente ligada à Ilha de São Vicente, desde 1502. Aliás, 22 de janeiro de 1502, Américo Vespúcio aqui chegou. E alguém diz assim, puxa, mas é muita coincidência, Cláudio. 22 de janeiro de 1502, 22 de janeiro de 1532, 30 anos depois exatamente vem Martim Afonso para fundar a vila. Na verdade, o que nós entendemos como coincidência, talvez não seja tanto uma coincidência assim. O patrono e o padroeiro da família Bragança, e a família Bragança que eu digo, a família Bragança que é do Reino de Portugal, a família real portuguesa, aqui no Brasil são Orleans e Bragança, por conta do casamento da princesa Isabel com o conde D. Então todos tornaram-se a dinastia Orleans e Bragança. Mas lá na Europa, em Portugal, eles são apenas Bragança. E por acaso, o padroeiro dos Bragança é o São Vicente Mártir. E aí, para agradá-los efetivamente, parece que eles coincidiam essa chegada. Por isso que nominaram a primeira ilha a ser nominada como Ilha de São Vicente, em 1502. E aí, consequentemente, 30 anos depois, né, teve de novo uma
Martim Afonso, nominando São Vicente como a Vila de São Vicente, no mesmo dia 22 de janeiro de 1532. É uma coincidência gostosa, agradável, mas que nos suscita a reflexão e esse estudo, para a pessoa entender um pouquinho da nossa história, que é interessante e diferente. Demais, né? Vamos à entrevista com a Thaís. Perfeito. E a gente volta para mais fatos históricos para vocês. Hoje o programa vai ser um pouquinho diferente. Acompanhe conosco. Café Cultural. Nesta edição com a Thaís Matarazzo, da editora Matarazzo, no lançamento do livro Vamos Falar de São Vicente. Isso mesmo. Muito obrigada pela oportunidade, né? Estamos aqui na cidade de São Vicente fazendo uma homenagem à primeira vila e cidade brasileira com muita felicidade. Eu percebi, quando você apresentou um pouco do livro, né? Você me comentou que não conhecia muito bem a cidade e saiu visitando alguns dos monumentos, alguns daqueles pontos mais importantes que são marcos históricos da nossa cidade. Exatamente. Nós tivemos uma reunião no mês de janeiro aqui com o presidente do Instituto Histórico Geográfico, com o presidente do Clube do Choro de Santos, e eu aproveitei então aquela tarde para poder fazer uma visita pelo Centro Histórico de São Vicente, pela Igreja Matriz, pela Praça 22 de Janeiro, Biquinha de Anchieta, Padrão Histórico, Ilha Porchá, Ponte Pêncil, e fiquei encantada porque eu já tinha vindo aqui na infância, passar temporadas de verão, etc. Mas nunca tinha me dado conta desse aspecto cultural e histórico da cidade de São Vicente. E eu vi que até algumas fotos que aparecem no livro são fotos suas. Sim, porque naquela mesma tarde eu aproveitei para fazer fotografias para incluir no livro, né? Fotos de aspectos do passado e também atuais. Na verdade, são vários autores, vários personagens que acabam contribuindo para o conteúdo do livro. Exatamente. Nosso livro não tem um conteúdo e nem um compromisso histórico, mas sim um conteúdo cronista. Então você vai achar desde crônicas, relatos de viagens, poesias, fotografias e textos de memórias mesmo sobre São Vicente, como eu disse, de ontem e de hoje. Perfeito. Bom, Thaís Matarazzo, direto para o nosso Café Cultural aqui no Instituto Histórico Geográfico de São Vicente. Um prazer falar com você e ansioso para apreciar o livro. Eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada e um grande abraço. Obrigada. Coisas da Casa, Dilma Machado. Diferente de tudo que você já viu. Elegante, sofisticada, contemporânea. Venha e surpreenda-se. Fernão Dias, 44, Praia Mar Shopping, piso térreo. Azevedo Sodré, 53. Coisas da Casa, Dilma Machado, realizando sonhos. Estamos de volta com mais um bloco do programa, contando um pouquinho para vocês sobre a vida cultural dessa região. Hoje, especialmente, estamos aqui na Ilha Porchá, mostrando esse cenário absolutamente deslumbrante, que eu acho que vocês se encantam. Aliás, não há quem não se encante com essa beleza natural. E não é só a gente que se encanta, não. Eu acho que desde que os portugueses aqui chegaram, isso é um encantamento, né? É verdade. Essa ilha é uma ilha diferenciada. Aliás, eu queria até contar um pouquinho para vocês. Eu ia pedir para você, você deve conhecer muito, vive aqui, não é? É realmente um lugar muito pitoresco. Ainda tem floresta quase que preservada aqui. Na verdade é uma área de preservação permanente, Cláudio. Então é por isso que tem essa natureza tão exuberante. E você aí deve estar ouvindo os grilos, as cigarras, os pássaros, né? Porque é uma natureza muito exuberante na nossa volta que preserva essa região. Mas essa região sempre foi muito importante como ponto de observação. De fato, ela sempre foi uma ilha. A partir de 1900 e alguma coisa que foi feita essa ligação fixa, né, ligando a ilha de São Vicente à Ilha Porchá, mas a Ilha Porchá sempre foi constituída uma ilha e era um ponto de observação muito importante. Tem imagens antigas, né, que mostram a divisão ainda entre as duas. Aí você entende como ilha mesmo, né? Porque hoje não dá para entender dessa Aliás, forma, no site do Instituto Histórico e Geográfico, no Facebook do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, tem fotos antigas que as pessoas que gostam podem dar uma fuçada lá, dar uma buscada, porque vão acabar vendo fotos bastante interessantes. Mas essa ilha, ela foi um ponto de
observação importante, por aqui entrou o Martim Afonso de Souza e também entrou o Américo Vespúcio, quando efetivamente nominaram tanto a ilha quanto a vila de São Vicente, né? Passaram exatamente aqui em frente a onde nós estamos. E a ilha já foi ilha do mudo, a ilha já foi ilha das cobras, aliás, dizem que tinham muitas cobras aqui, hoje não existe mais. Depois ela foi ilha das cabras, porque aí um senhor chamado Luiz Antônio de Souza, que tinha um rebanho enorme de cabras, acabou trazendo para cá e povoou esta ilha, até para comer o excesso de mato que existia, para deixá-la sempre limpa, e foi indo. Por volta de 1800, a família Porchat adquiriu esta ilha e construiu uma pequena residência lá embaixo, exatamente onde hoje é o Ilha Porchat Clube. É bastante interessante porque aquela casa foi a base para depois a construção. Os Porchat efetivamente acabaram vendendo para o senhor Manuel Augusto de Oliveira Alfaia, e que transmitiu por herança ao seu filho, ao comendador Alfaia Rodrigues, que acabou criando todo um processo aí de trabalho em cima da Ilha Porchat e montou lá onde era a casa dos Porchat um pequeno restaurante, isso já agora no início do século XX, 1902, 1905. E a grande sociedade vinha exatamente para esse local e vinha se alimentar bem, porque a comida era boa, né? A comida tinha qualidade, e aí no final das contas acabou sendo uma atração a Ilha Porchat. Nesse processo todo, por volta de 1930, eles acabam negociando esta ilha com os Fracaroli e os Fernandes. Quem são os Fracaroli? Os Fracaroli eram donos do Parque Balneário, né, efetivamente, e os Fernandes eram os donos do Hotel Atlântico, hoje conhecido Hotel Atlântico, os dois frente a frente ali na Avenida Ana Costa. E os dois resolveram então lotear a Ilha Porchat. Foi quando, por volta de 1940, apareceu um projeto de loteamento. 1943 começou, 46 já estava finalizando algumas áreas, e aí então a ilha foi loteada e tornou-se o point das grandes famílias, dos milionários, dos ricos, das pessoas com muito dinheiro, né, com condição financeira muito boa. Era o Guarujá da época, né, a Ilha Porchat, e ela cresceu dessa forma. O Ilha Porchat Clube propriamente foi fundado apenas em 67, mas nós já tivemos aqui, no mesmo lugar onde os Porchat viviam, o Cassino da Ilha Porchat, que é um cassino bastante interessante, que foi justamente, funcionou 8 anos como cassino. Ele realmente existiu como cassino, e depois, com a proibição do jogo por parte do Getúlio Vargas, ele ficou durante muito tempo fechado, na expectativa de que fosse reaberto, não reabriu. Então, por volta de 1966, 67, foi a fundação formal do Ilha Porchat Clube, que está até hoje conosco. Então é uma história muito rica, muito linda. A casa mais antiga da ilha, justamente vizinha aqui da mansão da ilha, foi construída pelo James Sherwood, um milionário americano que morava aqui e que fazia questão de estar com a casa de frente para o mar, porque ele velejava e ele queria ver o veleiro dele e os veleiros dos amigos passando aqui em frente à Ilha Porchat. James Sherwood, apenas por curiosidade, foi o que comprou da família Gimli, logo que os Gimli venderam, o Copacabana Palace. Então, uma pessoa que morou aqui conosco, que viveu em São Vicente, foi que comprou o Copacabana Palace, aquela potência de hotel nos Estados Unidos, lá no Rio de Janeiro. O James Sherwood era americano, morava aqui há muito tempo. Então, é uma história rica, gostosa, enriquecedora, a ilha é realmente fascinante. E não é só a ilha, tem tanta coisa linda para se ver nessa cidade, né, Cláudio? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vai compartilhar mais um pouquinho dessa história. Dessa vez, navegando um pouco dentro dessa brincadeira, né, do Vamos Falar de São Vicente, né, que trata o livro da Thaís Matarazzo, conhecermos um pouco mais dessa nossa São Vicente maravilhosa, né? Assim como ela se encantou, nós queremos que os nossos amigos e amigas de casa se encantem um pouco com isso. Mas a gente vai comentar no próximo bloco. Voltamos já. Café Cultural com Paulo Costa e Cláudio Martins. Retomando o nosso bate-papo de hoje, uma conversa super gostosa sobre São Vicente, a nossa querida São Vicente, né? Já falamos da Ilha Porchat,
comentamos um pouco desse livro incrível da Thaís Matarazzo e dos vários contos, né, das várias crônicas, histórias que fazem parte desse conteúdo, né? Mas vamos passear um pouco por esses recantos históricos da nossa cidade que muita gente passa, né, e às vezes rapidamente, nem se dá totalmente conta do que está vendo e da importância que tem em cada um. Acho que a gente pode até começar pela Igreja Matriz. Um espetáculo. Linda Igreja Matriz. A Igreja Matriz, a preliminar, foi destruída hipoteticamente por um maremoto, né? Há uma história muito longa que fala exatamente de que a cidade foi envolvida por volta de 1564, 1565, num maremoto, um enorme maremoto. Há uma teoria nova, agora é apenas uma teoria, mas que eu lanço para vocês, que não foi um maremoto, foi um meteorito, porque esta região, na verdade, não tem uma tendência a ter maremotos, né? Aliás, no litoral brasileiro, muito raramente acontece esse tipo de situação. Então dizem que foi um grande meteorito que caiu aqui na frente, e esse meteorito produziu uma onda enorme que acabou destruindo a preliminar vila de São Vicente, que hoje se encontra debaixo d'água. Há indícios que ela esteja exatamente dentro da Baía de São Vicente, numa área que evidentemente não estava submersa à época, em frente ao edifício Grajaú, ali naquelas imediações. Com essa destruição, a primeira igreja matriz foi destruída. Então fizeram uma segunda igreja, a igreja de Santo Antônio, que ficava exatamente em frente aonde hoje está a matriz atual. Esta matriz atual, essa igreja de Santo Antônio foi destruída também pelo tempo, até pela ação do tempo. Essa igreja matriz atual tem 270 anos. É uma igreja tradicional histórica, nós comemoramos até o ano passado com aquele lindo recital do Ezio Bonini que foi feito lá, justamente para comemorar os 270 anos do templo religioso, e este ano completa 271 anos, né? Então é uma igreja linda, com uma característica arquitetônica já do barroco, né? Usando ali, ela foi incendiada até algum tempo atrás, mas já foi restaurada, quer dizer, é uma igreja muito com paredes largas, com imagens belíssimas, né? Mas a matriz é muito querida, muito conhecida, e boa parte dos vicentinos por lá passaram durante muitos, casaram, batizaram, né? Tem uma pia batismal que tem 270 anos. Imagina quantos batizados já foram feitos naquele local. É uma beleza isso. A gente que gosta de história, né, que gosta dessas, de algumas tradições, que aliás é uma pena, né, porque a gente só se apega a coisas modernas, efêmeras, né, que desaparecem, né, mas o antigo, que faz parte da história, né? Isso faz parte justamente desse nosso conteúdo como civilização, como povo, como cultura que se construiu. Tem muito da história, Cláudio, se mistura com a lenda também, né? Por exemplo, aqui na Ilha Porchá, curiosamente, onde nós estamos agora, há uma antiga lenda, porque São Vicente foi saqueada, São Vicente e Santos, né, posso dizer, mas São Vicente na época era mais rica, então ela foi saqueada de maneira mais drasticamente por dois piratas, né? O primeiro, um holandês chamado Joris van Spielberg, e o segundo, um inglês chamado Thomas Cavendish. Mas quando Thomas Cavendish estava saqueando a ilha, as tropas daquela época eram tropas espanholas, porque justamente São Vicente, aliás, o Brasil estava sob o comando da coroa portuguesa, que havia naquele momento se unificado com a coroa espanhola. Então as tropas espanholas vieram para pegar o corsário, e o corsário largou em retirada, só que ele não poderia sair daqui com todo o que ele predou, com os galés cheias, porque ele atrasaria muito. Então diz uma lenda que ele enterrou este tesouro na Ilha Porchá. E ele veio com 2 marinheiros, ou 3 marinheiros, diz a lenda que também os marinheiros enterraram. Quando saíram daqui, ele matou os 3, para que os 3 não identificassem aonde efetivamente estava enterrado esse tesouro. Thomas Cavendish no final acabou morrendo, e parece-me que esse tesouro está até hoje aqui na Ilha Porchá. Então não se sabe se é uma lenda, se é um fato, né? É fascinante você falar a sobre história se mistura, né, com a ficção, né? Exato, legal, e na verdade eu acho que até às vezes a ficção é parte da história e a história é parte da ficção. Basta a gente analisar com um pouco mais de critério, porque tudo bem que a história seja um pouco novelesca e fantasiosa, mas ela sempre tem uma essência de verdade, né? E nesse ponto você sempre se pega vivo disso, né? Lembrando um pouco de Martim Afonso, da chegada, da fundação da cidade e tudo, tem um marco também, né? 2 marcos você me disse. 2 marcos. Na verdade nós temos o marco, o primeiro deles é o marco do 4º centenário do descobrimento, que foi inaugurado em 1900, exatamente no meio da praça 22 de janeiro. Aquele monumento
monumento que vocês veem lá em bronze, lindo, preto, né? Em aço, em ferro. Totalmente restaurado agora, e protegido, no meio da Praça da Biquinha. Praça 22 de Janeiro, a Praça da Biquinha de Anchieta, né? Que aliás é uma outra figura histórica, porque o José de Anchieta, o padre José de Anchieta, ali ensinava os índios a escrever e ler, e aí começou a educá-los justamente naquele canto, e chama-se Biquinha de Anchieta, porque era a água potável que se servia à vila naquela época. Embora o hoje conhecido Morro dos Barbosas tenha 5 nascentes, 2 delas inclusive abastecendo o manancial público de água, quer dizer, você acaba tomando em São Vicente de uma forma ou de outra água mineral da melhor qualidade. Essa é uma das características da cidade. Mas esse monumento do 4º centenário do descobrimento foi inaugurado em 1900, exatamente ali no meio. Temos fotos antigas que comprovam, inclusive podemos até mostrar para os nossos telespectadores. E temos também o marco do 4º centenário da fundação da Vila de São Vicente, que é aquele que está no meio do mar ali, próximo do final do Rio do Sapateiro, né? Aliás, o Rio do Sapateiro também é outra tradição, que ele nasce no Morro dos Barbosas e ele tem alguns braços. Ele desce um para o lado da Biquinha, ele desce um outro em direção ao centro da cidade, passando ali sob a Avenida Presidente Wilson, embaixo da Igreja Batista, ao lado da Prefeitura. Tem um terceiro braço que corre em direção à Avenida Capitão Moraguiar, passando ali por baixo da Igreja Nossa Senhora do Amparo e desaguando lá em frente a Augusto Saint-Hilaire, a escola Augusto Saint-Hilaire na linha amarela. Quem conhece São Vicente e sabe o que eu estou falando, vai de uma forma ou de outra associar que são 3 braços de um rio que nasce no mesmo ponto. Aliás, aí a razão da grande cobiça para o São Vicente, porque São Vicente era a região do país e é ainda a região do país. E quando eu digo São Vicente, estou falando do bairrismo da cidade de São Vicente. São Vicente, Santos, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, é uma região muito rica em água potável. E aquela época, tanto quanto hoje, a água era um bem inestimável. Se o navegador português ou espanhol, o que fosse, o inglês, quisesse ir para o Rio da Prata, ele obrigatoriamente tinha que parar por aqui para se abastecer de água potável e efetivamente de alguns alimentos. Por isso a importância tão grande do Porto das Naus, que é um outro ponto importante também, logo depois da Ponte Pêncil, e que de uma forma ou de outra acaba coincidindo com a Ponte Pêncil também, que já completou 100 anos recentemente, a primeira ponte daquela condição, né, estaiada daquela forma, que veio da Alemanha e ligou a ilha ao continente, que na época era a ligação entre o bairro chamado Praia Grande, que hoje tornou-se desde 67 a cidade de Praia Grande. Se eu continuar falando de história aqui, eu acho que eu não paro mais e o programa acaba. Então, a gente passa no próximo bloco mais alguns detalhes, porque senão a gente vai acabar estourando o tempo. Mas a gente tem um prazer de falar, é muito gostoso. Mas não esqueça, estamos todos os sábados às 23h30, com as reprises terças e quintas às 23h45, isso pela TV Unisantos. Então eu digo para você o seguinte, não vá assistir o Bial, por favor, e o Serginho Grossman no sábado não. Veja, gente, que é muito mais enriquecedor culturalmente para vocês. Voltamos já. Até já. Na Revestimenta você encontra a solução completa para sua casa. Uma enorme variedade de porcelanatos, revestimentos, pastilhas, papéis de parede, louças, metais e iluminação. Ótimos preços, atendimento diferenciado e um showroom que vai surpreender você. Renove seus sonhos. Realize com a Revestimenta. Avenida Washington Luiz, 412, Gonzaga, Santos. Acesse nossa fanpage. Mansão da Ilha, seu evento num lugar paradisíaco. Segurança à porta, ambientes climatizados, espaços amplos e elegantes para até 300 convidados. Mobiliário clássico ou contemporâneo, tudo com um visual de tirar o fôlego. Mansão da Ilha, celebrando histórias felizes. Um lugar perfeito para celebrar histórias felizes. Mansão da Ilha. Café Cultural, com Paulo Costa e Cláudio Martins. São Vicente tem 2 imponências, 2 coisas que eu acho que a fazem tão relevante dentro do panorama brasileiro. Primeiro, célula máter da nacionalidade. Por quê? Porque aqui nasceu o Brasil, efetivamente. Eu ampliaria até mais, diria que aqui nasceu as Américas, né? Dessa primeira ocupação formal feita pelo Martim Afonso, dessa primeira ação, né, de organizar a vida, foi quando se criou então a primeira Câmara. E curiosamente o sistema cameral daquela época não eram com tantos vereadores quanto são hoje, eram 3 apenas eleitos, sendo que eram eleitos por um período de 3 anos e que cada um deles durante 1 ano era o prefeito.
Então eram 3 vereadores, como se fosse para não haver empate, tinha que ser um número ímpar, né, formalmente. Então um administrava um ano, o outro administrava outro ano e o outro ano. E a cada 3 anos existiam eleições regulares. Mas a cidade tinha juízes, tinha a guarda, tinha um delegado, né? Criou-se um estabelecimento de ensino, começou-se a fazer alguma coisa na cidade, né? Colocou-se o pelourinho, que aliás muitas pessoas associam a ideia do pelourinho à punição, à escravatura, e na verdade não era. O pelourinho era o símbolo dizendo que aqui é a justiça, né? No princípio ficavam no pelourinho os brancos que cometiam os seus erros, os criminosos eram punidos no pelourinho. Quer dizer, porque pelourinho sempre dá uma conotação não era ligado, não. Inclusive as pessoas dizem, claro que ele foi usado de maneira errada durante tantos anos para punir os negros fujões e assim por diante, mas não em São Vicente. Como nós não tínhamos poucas fazendas, e as fazendas que nós tínhamos aqui era a fazenda do Acaraú, a fazenda do Japuí, que tinham fazendas, né? Aliás, a fazenda de Paranapuã, tão famosa, bem aqui na frente da Ilha Pochá, nós temos a praia de Paranapuã, ou Praia das Vacas, né? Quando Matias Alberto Casimiro da Costa colocou ali algumas vacas, imaginando que fossem uma área boa para pasto. Por isso que a Praia Paranapuã ficou conhecida popularmente como Praia das Vacas, que a população dizia Praia das Vacas. Mas a ideia da Câmara, onde foi construída, exatamente onde hoje é o mercado municipal, há resquícios ainda. O próprio mercado municipal, um bem tombado, construído em 1929 pelo prefeito Meireles, né? Em frente a ele a Vila de São Vicente, a matriz ali na conexão. E a igreja de Santo Antônio, as ruínas, que agora estamos verificando se elas são verídicas ou não, elas estariam exatamente embaixo de onde funcionava o cemitério, o seminário de padres, que existia exatamente ao lado do então Colégio Itá. Mas foi um seminário católico que existiu durante muitos anos em São Vicente, formando padres para o Brasil inteiro. Aliás, daqui saiu o André de Soveral, também, né? Beato André de Soveral, que foi canonizado ano passado, que nasceu bem próximo da matriz e foi batizado nela, né? Então, assim, a gente vive história. Agora, recentemente, a Margarida Andreatta, a pesquisadora, confirmou a existência de uma parede próxima da Casa Martim Afonso. Eu ia perguntar sobre ela. A Casa Martim Ela Afonso... não é a casa do Martim Afonso, né? Na verdade, o pessoal confunde, por isso Casa Martim Afonso. Mas por que se chama Casa Martim Afonso? Porque quem vai visitá-la, logo embaixo, você percebe que há uma parte em ruína. Sim. E essa parte em ruína, que hoje está sendo explorada inclusive por arqueólogos, é uma confirmação de que ali existia a fortaleza indoor do Martim Afonso. Por que a gente chama de fortaleza indoor? Porque a maioria das fortalezas feitas, os fortes, fortins e fortalezas, eram no mar, para proteger de quem vinha pela água. Neste caso específico, Martim Afonso protegia dos próprios índios, porque ele no início de 32, quando chegou aquela tropa de portugueses, 300 soldados, mas aquele monte de gente para colonizar a terra, evidentemente que os índios se ficaram assustados. E nós tínhamos aqui várias etnias, entre elas os tupinambás, que eram carnívoros, canibais, eles comiam carne humana, né? Então tinha que se proteger. Curiosamente, evidentemente, com o tempo, aquilo foi tornando ruínas, aquela colina acabou sendo ocupada por uma casa que pertencia ao Barão de Piracicaba. Então esta Casa Martim Afonso, chamada Casa Martim Afonso, na verdade era a casa do Barão de Piracicaba, que ali residiu, Rafael Tobias de Aguiar, que ali residiu por volta de 1890, 1900. A casa não é mais daquele formato, ela tinha um formato de um U, né? A parte dela foi destruída, restou apenas aquele trecho, ao lado foi construído um prédio, mas lá embaixo existem as ruínas. E nós entendemos e acreditamos que atrás da Casa Martim Afonso, onde hoje funciona o estacionamento, existam mais ruínas submersas. Então a nossa batalha, a nossa briga, enquanto pessoas que amam a história, é de fato pensar que o prefeito possa um dia expropriar aquela área e a gente possa fazer uma pesquisa mais adequada naquela região, já que toda a região do entorno da Igreja Matriz, o Boulevard Ana Pimentel, era uma área muito densamente ocupada. Bem na esquina do Boulevard Ana Pimentel, com a Rua Martim Afonso, chamada Rua Martim Afonso, era onde morava, por exemplo, Benedito Calixto. Benedito Calixto, o grande pintor que morou aqui durante tantos anos, né? Desenho rápido que eu acho que é importante. Eu falei de Benedito Calixto, mas não poderia deixar de falar de Armando Sendin. Armando Sendin, o nosso pintor contemporâneo mais famoso no mundo, que tem obras no Museu do Prado, no Guggenheim, no Museu de Nova York, no Louvre, em Paris. Armando Sendin morou aqui na cidade, morou um pouco em Santos, um pouco aqui. Ele nasceu no Rio por acaso, porque os pais vieram da Espanha e a mãe estava grávida, ele acabou nascendo no Rio, mas logo vieram para cá. E Armando Sendin e o irmão Valdemar Sendin foram os autores daquela pintura da Biquinha de Anchieta.
Aquela pintura dos índios que vocês veem lá, maravilhosa, diga-se de passagem. Aliás, a assinatura está W Moral e A Moral. Por quê? Porque a família é Moral Sendin. Hoje, Armando Sendin, que não assina mais Armando Moral Sendin, é o nosso maior pintor contemporâneo. O mundo inteiro se reverencia a arte do Armando Sendin, que, aliás, para nossa sorte de júbilo, doou boa parte de seu acervo para a Pinacoteca Benedito Calixto em Santos, onde recentemente foi aberta uma exposição maravilhosa com quadros dele, que vale a pena a visita. Eu recomendo a você que está nos assistindo que dê um pulinho lá na Pinacoteca, não deixando de visitar também a Galeria Célula Máter do Instituto Histórico, para ver essa linda exposição também do Eugênio Santos e as fotos do Gilberto Greco. Quanta atividade cultural, não, gente? Muito movimento, muita coisa acontecendo aqui e que a gente adora compartilhar com nossos amigos e amigas de casa. Paulo, temos que terminar o programa, uma pena. Mas a gente não vai parar de comer, não, né? Não, Tá a gente muito continua bom isso aqui, né? Lembrando que estamos no ar todos os sábados, às 23h30 e às terças e quintas. Às 23h45 pela TV Unisantos, TV Brasil, aí para você em canal aberto. Portanto, você não pode ter desculpa de dizer que não assistiu. Basta sintonizar 40.1 aqui na região que você vai acessar a TV Unisantos e poder assistir o nosso programa todos os dias. Muito gostoso, vale a pena. Café Cultural com Paulo Costa E Cláudio Martins. Até o nosso próximo programa. Programa Café Cultural. Oferecimento. Mansão da Ilha, um lugar perfeito para celebrar histórias felizes.